Uma outra questão que costuma cair de vez em quando, ele dá a foto de uma construção, no caso aqui são duas construções, né? E ele quer saber quais são os sólidos geométricos que formam essas figuras. Ou seja, você tem que saber o que é um cone, o que é uma esfera, o que é um cilindro, o que é um cubo, o que é um prisma. Então, olha o que ele está falando. Durante o passeio de sábado no Parque Municipal de Belo Horizonte, Gilmar e seu filho Pedrinho aproveitaram a caminhada para desbloquear prêmios em um jogo de realidade aumentada pelo smartphone e acabaram observando algumas construções e se maravilharam com as formas que essas possuíam. Que blá blá blá, hein? Podia só colocar essa foto e fazer a pergunta. Qual a pergunta que ele faz? Com relação às duas construções e aos sólidos geométricos. Sólido geométrico é aquilo que a gente falou, né? O nome desses sólidos. É correto afirmar que são formados por... E aqui ele está perguntando, né? Cone, esfera e cilindro, cilindro, cone, circunferência, pirâmide, base pentagonal, círculo e cone. Meia esfera, prisma de base octogonal e cilindro. Caramba, rapaz, coisa doida. Prisma de base octogonal, círculo e pirâmide de base pentagonal. Olha só, sólido geométrico, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Círculo é sólido geométrico? Não, círculo é isso aqui. Você podia falar em esfera, é um sólido geométrico, é a forma da bola. Porém, círculo não é sólido geométrico. Círculo é uma figura plana, não é sólido, né? Ele não é espacial, ele está no plano. Então, círculo não vale. E aqui, ó, tem círculo aqui, ó, circunferência é a mesma coisa que círculo, né? Olha só, qual é a diferença entre circunferência e círculo? Circunferência é só a linha. A linha que você está vendo aqui é uma circunferência. Claro, se tivesse bem desenhada, né? Agora, o que é círculo? O círculo é a linha e mais a área que está dentro dessa linha. Então, isso aqui é círculo. A linha se chama circunferência. E aqui, ó, a gente tem circunferência não é sólido geométrico. Então, essa letra B aqui já fica eliminada. Não tem circunferência ali. Claro que no meio das figuras tem alguma circunferência. Se você pegar essa linha aqui, ó, que dá a volta inteira, é uma circunferência, tudo bem. Mas ele está perguntando a respeito dos sólidos geométricos. Então, circunferência e círculo não contam, tá? Então, olha só, aqui tem círculo, tá? Então, o círculo está fora. Aqui tem círculo também, então isso aqui está fora. Então, de cara, eu já eliminei 3 opções só por causa do círculo e circunferência, porque eles não são sólidos geométricos. E agora a gente tem que olhar a figura e falar. Será que aí tem cone, esfera e cilindro? Só sobrou aqui a letra A e a letra D, né? Vamos testar então a letra A e a letra D. Os sólidos geométricos são cone, esfera e cilindro. Olha só. Tem cone aqui nessa figura? Não, né? O cone é aquele sólido assim. É como se fosse um chapéu de palhaço, né? É um cone. Tem algum cone aqui? Não, nada de cone aqui. Então essa já está errada. Ó, esfera. Tem alguma esfera aqui? Não tem esfera. Isso aqui, esse teto dessa construção é a metade de uma esfera. Não é uma esfera. Uma esfera cortada ao meio, né? Então, tá errado. E cilindro? Até tem cilindro aqui, ó. Essas colunas são cilindros. Mas você não tem nem cone nem esfera. Então só sobrou a letra D como verdadeira. Será que está certo? Olha só. A letra D diz que tem meia esfera, prisma de base octogonal e cilindro. Calma aí. Meia esfera, realmente isso aqui é uma meia esfera. É a metade de uma esfera, né? É uma esfera cortada pela metade. Então isso está certo.
para confirmar. Cilindro, tem cilindro aqui nessas figuras? Tem cilindro aqui, ó. Isso aqui é um cilindro. Cilindro é isso, né? Cilindro é fácil. Cilindro, tem tanto cilindro por aí, né? Ó, quando você pega um rolo de papel higiênico e acaba o papel higiênico, o que sobra? Aquilo lá que sobra é um cilindro, né? Não dá para usar, né? Mas chama-se cilindro. Então aqui a gente tem essas colunas que são cilindros. E ele está falando aqui de prisma de base octogonal. O que é prisma? Prisma é um sólido assim, ó. Você tem aqui um polígono que é a base. Vamos botar aqui um polígono de 5 lados. Você tem um outro polígono igualzinho a ele, que é a base, que pode estar bem em cima dele ou pode estar deslocado. Assim, por exemplo. Deslocado para o lado, tá? E aí você tem retas ligando esses vértices desses polígonos. Pronto. Isso aqui é um prisma. E você está vendo algum prisma aqui? Olha, a única coisa que parece um prisma é essa parte aqui, ó, dessas paredes dessa construção. Como é que chama isso aqui? É um coreto que chama, né? Agora, ele está falando que esse prisma de base octogonal. Esse prisma que eu desenhei, ele tem uma base pentagonal. Tem 5 lados aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados aqui essa base. Agora, esse que ele está falando, a base é octogonal. O que é uma base octogonal? Um octógono, né? Seriam 8 lados. E será que aqui tem 8 lados? Ah, eu só estou vendo 1 lado, 2, 3, 4. Não, na verdade, o mesmo número de paredes que tem aqui nessa parte da construção é igual ao número de lados que você vai ter aqui nesse teto. Por exemplo, essa parte corresponde a essa parte aqui do teto. Então, como aqui não está dando para contar, você conta aqui por cima. Ó. Aqui seria um lado. Aqui você tem 2, 3, 4. Vou contar por aqui que está mais fácil. 4, 5, 6. E lá atrás tem mais 2, né? 7, 8. Pelo tamanho você vê que tem 8. Então, realmente, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente tem 8 lados isso aqui. Então, isso aqui realmente é um prisma de base octogonal. Então, realmente, essa aqui é a única correta, né? Você tem metade da esfera, o prisma de base octogonal e o cilindro, que são as colunas, né? Então, essa aqui é a resposta correta. Letra D de delta.